Bom dia a todos. Oficialmente, estamos aqui, iniciando mais uma reunião. Nesse dia, nós falaremos de Fento II e vamos dar uma pimentadinha com outras tecnologias aqui também. Agradeço a participação dos nossos convidados, Dr. Takashi Hida e doutora Raquel Gomes, e vamos começar a reunião com um artigo recente, que saiu no Lancet, que a doutora Fernanda vai apresentar aqui para a gente. Fernanda, por favor. Então, bom dia, eu sou a Fernanda, sou uma das fellows atuais aqui da Ótica Cirúrgica e vou apresentar o artigo de hoje. Eu não tenho nenhum conflito de interesse com a apresentação. E o título desse artigo é Femtosecond Laser Assisted versus Phacoemulsification Cataract Surgery, a Multicenter Participant Masked Randomized Superiority and Cost Effectiveness Trial. É um estudo feito na França e publicado no Lancet em janeiro desse ano. Dos autores, eles descrevem alguns conflitos de interesse. Então, o primeiro autor tem conflito com a Alcon, Allergan, Glaukos, Johnson & Johnson, Novartis, Thea e Zeiss. O segundo autor com a Alcon. E a terceira autora também com outras empresas e é ex-presidente da Sociedade Francesa de Oftalmologia e da ESCARS e atualmente presidente da Academia Francesa de Oftalmologia. O estudo foi apoiado pelo Ministério da Saúde e Social francês e todos os fundos para o estudo, para custear as cirurgias e os equipamentos, foram feitos pelo Ministério. Então, a focoemulsificação na cirurgia de catarata é uma das cirurgias mais realizadas no mundo atualmente e tem uma taxa de complicações perioperatórias que fica entre 4,2% a 8,6%, e que se considera que podem estar associadas a piores resultados visuais pós-operatórios. Então, com o desenvolvimento dessa tecnologia do laser de Fento II, que gera uma fotodisrupção com uma precisão de 5 micrômetros, com mínimo dano colateral, e ainda permite a visualização, é uma tecnologia que permite essa visualização da imagem em tempo real no procedimento, se pensou já há alguns anos, né, no uso do laser de Fento II na cirurgia de catarata para a realização de alguns passos. Então, se questiona já há algum tempo se teria uma melhora em resultado cirúrgico por uma maior precisão em passos como a capsulotomia, a capsulorhexis, as incisões corneanas e a fragmentação do cristalino. Mas apesar de ser um assunto já bastante discutido, esse benefício ainda permanece controverso, então tem poucos ensaios clínicos randomizados publicados com nível de evidência bom. E eles citaram aqui na introdução essa meta-análise da Cochrane de 2016, que analisou 16 ensaios clínicos de vários países, e nesses casos foram 1.638 olhos, só que foram estudos um pouco incertos e com alto risco de viés para analisar os resultados. Citaram também esse estudo, esse ensaio clínico randomizado de 2019, e acabou não tendo também diferença entre o Fento e a cirurgia de catarata convencional, mas com uma amostra de 400 olhos, usando só um olho por paciente, então não teve benefício do uso do Fento em aspectos visuais ou refracionais, mas para nível de complicações, eles consideraram que o poder estatístico não foi suficiente no tamanho da amostra. Então, a hipótese desse estudo é que a cirurgia assistida com laser de Fento II na catarata poderia melhorar os resultados da cirurgia comparados à faco convencional, apesar de apresentar maiores custos. Como métodos, foi um ensaio clínico randomizado, prospectivo, multicêntrico, foi mascarado na parte dos participantes principalmente, mas depois eu vou detalhar um pouquinho melhor, e foi um estudo para avaliar a superioridade, diferente de outros estudos que foram de não inferioridade do Fento. O estudo foi feito na França e envolveu 21 cirurgiões, 5 deles em Paris, 4 em Lyon, 4 em Brest, 4 em Tours e 4 em Bordeaux. E os critérios de participação no estudo foram pacientes com 22 anos ou mais, com uma acuidade visual em melhor correção menor do que 0,3 logMAR, que seria o equivalente a 20/40, ou com distúrbios visuais severos relacionados à catarata, considerando halos, glare ou fotofobia.
Eles utilizaram essa classificação no LOX3 para as opacidades cristalinianas, nucleares, corticais e subcapsular posterior, para depois avaliar as diferenças da amostra. Nos critérios de exclusão, eles detalham bastante vários critérios, mas resumindo, são 4 categorias, então, critérios relacionados à catarata, como subluxação, midríase pobre, sinéquias, critérios relacionados a outras doenças oculares, como glaucoma, ambliopia, outras alterações, relacionados à pesquisa, como inabilidade físico-mental do paciente, e relacionadas à regulação. Então, tinha participantes sob proteção judicial ou que não conseguiria responder o termo de consentimento, algumas coisas mais burocráticas. E eles randomizaram, então, os pacientes do estudo em 2 grupos com um tamanho semelhante, um grupo que seria submetido a faco convencional e outro grupo com a cirurgia de catarata assistida pelo fento. Se a cirurgia fosse bilateral no mesmo paciente, eles decidiram fazer o mesmo procedimento, não evitar misturar os 2 procedimentos no mesmo indivíduo. E no mascaramento, eles tiveram o cuidado, assim, que o cirurgião, logicamente, saberia o procedimento, né? Mas os participantes não tinham acesso a se foi realizado o fento ou não até a última consulta de follow-up com 12 meses, assim como todos os técnicos treinados para as consultas e para os exames, e na análise das complicações, das condutas de segmento, era feita uma junta com 3 oftalmologistas independentes para poder fazer essa análise dos eventos adversos e resultados, e esses oftalmos também eram cegados. Na avaliação pré-operatória, além do exame clínico, tinha também medidas de ceratometria, como a topografia com discos de plácido, o OCT para avaliar a profundidade de câmara anterior, espessura corneana e macular centrais, e microscopia especular. O procedimento cirúrgico, envolvendo o fento, eles escreveram a realização de uma capsulotomia de 5 milímetros de diâmetro e 500 micras de profundidade, a realização de facofragmentação radial e em grid, uma incisão triplanar que podia variar de 2,2 a 2,8 milímetros, e depois do vácuo, do docking, era checada a posição e a zona de segurança em todas as áreas do cristalino, da Rexis, para ver se estava correto o posicionamento no OCT que vem embutido. Já na faco convencional, era realizado o mesmo procedimento de deitar o paciente na maca do laser, de fazer todo esse início, e era aplicado um laser infravermelho por 2 minutos para simular a realização do laser. Todas as cirurgias foram feitas com anestesia tópica, todas com linha de peça única dobrável, monofocal de 6 milímetros de acrílico hidrofóbico. O cálculo das lentes foi feito através de interferometria e fórmula SRKT, e entre cada centro eles buscaram evitar mudança de marca entre as lentes, então cada centro escolheu uma marca para poder usar mais dentro dessas características. O follow-up foi feito no dia da cirurgia, 2 a 4 dias pós-operatórios, 1 mês, 3 meses e 12 meses. E quanto à análise dos resultados, então eles compararam os 2 braços do estudo quanto ao sucesso na consulta principalmente de 3 meses de follow-up, e a análise primária, eles consideraram o Modified Intention to Treat, que seriam os casos que tinham a intenção de tratar de uma forma, como por exemplo do fento, e fizeram separado a análise dos casos as treated, que são os que foram feitos realmente de acordo com a intenção. Então, o sucesso do tratamento, ele foi considerado quando todos esses 4 critérios foram atingidos até o 3º mês. Então, teria que ter uma ausência de complicações intra- ou pós-operatórias severas, uma melhor acuidade visual corrigida de pelo menos 0, logMAR, que seria 20/20, uma refração manifesta absoluta de 0,75 dioptrias ou menos, e uma modificação do astigmatismo corneano em até meia dioptria ou até 20 graus do eixo. O outro objetivo primário do estudo, além desse sucesso, que seriam esses 4 critérios, seria a avaliação da custo-efetividade. Então, eles fizeram esse cálculo de razão incremental custo-efetividade, que descreveram de uma forma bem detalhada como foi feito, baseado, inclusive, em parâmetros do sistema de saúde nacional francês e dos custos com a cirurgia. E de resultados secundários, que esses 2 foram os primários, eles tentaram avaliar cada componente dos resultados primários separadamente,
também complicações intraoperatórias e erros refracionais pós-operatórios. Então, alguns fatores secundários avaliados foi a contagem endotelial, reação de câmara, pressão intraocular, espessura corneana e macular central, espessura de camadas de fibras nervosas peripapilar. E fizeram também uma avaliação através do questionário Visual Function Index de qualidade de vida com os pacientes pré-op, pós-operatório de 3 meses e 1 ano. Além disso, eles tentaram buscar para ver se o sucesso no tratamento tinha associação com características pré-operatórias, como acuidade visual, melhor corrigida, erro refracional, comprimento axial, profundidade de câmara anterior, a classificação da catarata e a espessura corneana e macular. E quando eles tinham uma alteração na acuidade visual melhor corrigida um pouco pior do que 20/20, que não tivesse essa qualidade de visão, nos 3 meses de pós-operatórios, era feita uma revisão, primeiro com 2 oftalmologistas treinados, depois com um terceiro, se tivesse alguma dúvida, para ver se teria alguma complicação causando essa piora da acuidade visual. A análise estatística foi feita com software SES, o P foi considerado significativo menor do que 0,05, e o financiador da pesquisa não teve papel no estudo, no desenho do estudo, na coleta, na análise, na interpretação dos dados ou na escrita do artigo. E também aqueles conflitos de interesses dos autores, eles descreveram que não tem relação com o presente estudo. Então, dos resultados, o estudo foi feito entre outubro de 2013 e outubro de 2015, e envolveu 1.476 olhos de 907 pacientes, que foram divididos nos 2 braços do estudo, em 736 olhos no grupo com fento e 740 no grupo de faco convencional. Do grupo com fento, 73 olhos acabaram não sendo submetidos ao fento, 63 deles por causa do laser não funcionante, midríase pobre, dificuldade do paciente, perda da sucção recorrente ou outras razões, e 10 não realizaram cirurgia ou por desistência, ou por óbito, ou perda de segmento. Desse grupo também eles excluíram 32 olhos, eles não descreveram exatamente o porquê desses, mas talvez por alguma desistência dos pacientes, mas não foi descrito, mas eles excluíram. E então eles selecionaram daqueles 736 olhos, 704 para essa análise de intention to treat, que seriam os que eles teriam a intenção de tratar com fento, mesmo os que não foram realizados fento depois. E dos pacientes que foram realizados fento e que completaram follow-up, eles acabaram com 658 olhos. Já no grupo da faco convencional, 8 olhos não foram submetidos à cirurgia por desistência ou por falha nos critérios de inclusão. E desses, 55 olhos também foram excluídos por outros critérios. Então, sobraram 685 olhos para essa análise intention to treat, incluindo aqueles que não realizaram a cirurgia. Todos esses casos que não realizaram a cirurgia por algum motivo ou com falta de dado, no intention to treat, eles são considerados como insucesso. Por isso que eles analisam separadamente o intention to treat e o as treated. Depois eu vou mostrar isso nos resultados. E então, do grupo de faco convencional, sobraram 668 olhos que conseguiram completar o follow-up adequado. Nas características do baseline, não teve diferença entre os grupos, então a idade média foi de 72,4 anos no grupo com fento, 72,1 no grupo de faco convencional. O número de cirurgias bilaterais também foi semelhante, a proporção de femininos e masculinos, a acuidade visual sem correção e melhor correção, tudo foi semelhante. Assim como a parte de exames, então a classificação da catarata, o comprimento axial, a medida da câmara anterior, a ceratometria pré-operatória, a espessura corneana central, a contagem endotelial e a média do poder da lente implantada foram semelhantes entre os 2 grupos. Então, partindo para a parte de análise pós-operatória, a taxa de sucesso eles avaliaram naqueles 4 critérios que eu tinha falado antes, né? Então, cirurgia sem complicações foi semelhante entre os 2 grupos, nessa intention to treat foi 94,3% no grupo com fento, né? E 94% no grupo sem fento, e foi bem parecido com o do as treated. A acuidade visual, sendo 20/20, também foi semelhante entre os 2 grupos, não teve diferença estatisticamente significativa.
tanto na forma intention to treat como as treated. A refração manifesta é menor do que 0,75 dioptrias também. E aquela alteração de menos do que 0,50 dioptrias no astigmatismo ou no eixo de menor do que 20 graus também foi semelhante entre os dois grupos, tanto no intention to treat quanto no as treated. Então, essa que seria a análise geral do sucesso, né? E mostrou que no intention to treat teria uma taxa de sucesso de 41,1% no grupo com fento e 43,6% no sem fento, sem diferença estatística. E no as treated, que foram os pacientes realmente que seguiram o plano inicial, 50% no grupo com fento e 51% no grupo sem fento. Então, dá para ver que tem uma taxa maior de sucesso, porque nos casos de intention to treat, eles consideram todos aqueles casos de perda de segmento e tudo como insucesso da cirurgia. Aqui já seria os dados dos pacientes que têm os dados completos. Então, esse é um gráfico que mostra cada 4 perninhas, assim, círculo desse elipse, né, desse gráfico, que é o diagrama de Venn, são um dos 4 critérios daqueles de sucesso, para mostrar os que eles têm em comum. E a taxa geral no grupo com fento foi 53,7% e 55,6% no grupo de faco convencional. Não teve diferença estatística entre os grupos. Em relação ao custo e efetividade que eles tinham essa intenção de avaliar, o custo médio da cirurgia com fento ficou em 3.975,50 euros e de faco convencional 3.670,20 euros. E eles mostraram esse gráfico mostrando que mesmo com o aumento da proporção do custo aqui no teto, né, até seria 100 mil, eles não se manteve a probabilidade do fento ultrapassar essa custo-efetividade, se manteve no máximo 15,7%. Então, mesmo ampliando para um nível maior, ele não consegue ter um benefício. Nas complicações avaliadas aqui são as complicações durante o laser, por isso que o grupo de faco convencional não tem nada descrito. Então, tiveram alguns pacientes com perda de sucção, com alterações na capsulotomia, com um padrão de facofragmentação incompleto, mas foram numa frequência baixa dessas alterações. Em relação agora às complicações dos dois grupos intraoperatórias, teve dois olhos que tiveram alterações na capsulotomia no grupo de faco convencional e nenhuma do fento, mas essa alteração não foi estatisticamente significativa. De rotura de cápsula posterior também não teve diferença entre os grupos. Em relação ao leakage de incisão corneana, também não teve diferença estatística entre os grupos, e perda vítrea, subluxação, então nas outras complicações também não teve diferença. Em relação às complicações pós-operatórias com 3 meses, que edema macular cistoide, edema corneano persistente, endoftalmite, rotura de retina ou descolamento de retina e subluxação ou luxação da lente intraocular, também não teve diferença entre os grupos. Agora, em relação aos resultados visuais e refrativos, tanto a acuidade visual não corrigida quanto a em melhor correção também não tiveram diferença no pós-operatório de 3 meses e na melhora em relação ao pré-operatório, foram bem semelhantes entre os dois grupos. Da parte refracional, também na consulta pós-operatória, os dois tiveram um erro de refração calculada semelhante, assim como as dioptrias de equivalente esférico manifestas pós-operatórias, que também ficou nos dois grupos, a maioria até 0,5 dioptrias, e não teve diferença em nenhum dos níveis ali. Então, em relação à discussão sobre o que foi estudado, o estudo não mostrou benefícios clínicos do laser de fento segundo em cirurgia de catarata. Não teve diferença nos aspectos visuais, refrativos, do astigmatismo corneano ou complicações anatômicas. Não foram observados eventos adversos graves com o uso de fento segundo, né? Isso já tinha sido demonstrado no estudo de não inferioridade, e assim como sem diferenças significativas nos aspectos clínicos. A incidência de roturas de cápsula anterior e posterior e de outras complicações também foi semelhante entre os dois grupos. E a utilização do laser de fento segundo acarretou um maior custo e menor custo-efetividade. Isso não tinha sido avaliado em estudos prévios.
Então, as limitações que eles citam, até do estudo, é que os cirurgiões não tinham cegamento, mas eles tiveram bastante cuidado de fazer o cegamento dos pacientes, das pessoas que avaliavam os pacientes no pós-operatório também. Questionaram também alguma dificuldade na curva de aprendizado do Fento, mas eles fizeram um treinamento de todos os cirurgiões participantes, fizeram um treinamento antes com 20 procedimentos para avaliar se tinha alguma variação e nenhum deles teve diferença entre o primeiro e o último Fento realizado. E também questionaram se o tamanho da amostra seria menor do que o calculado inicialmente. Outra coisa que eu achei curioso é que eles citaram essa análise do questionário sobre a qualidade visual, depois foi feito até com anos de follow-up, e eles colocam isso no anexo, mas eles acabam não citando muito no resultado e avaliando se tem diferença estatística, eles só colocam o resultado dos números absolutos no anexo. E como conclusão, a cirurgia assistida pelo Fento de catarata não tem um benefício clínico adicional para os pacientes, então não constituiria uma estratégia custo-efetiva para o sistema de saúde francês. E apesar do alto nível de acurácia tecnológica envolvida, essa tecnologia não acrescentou positivamente em resultados anatômicos, visuais e refrativos em cirurgia de catarata nesse momento. Mas ainda são necessários outros estudos com o desenvolvimento da tecnologia para ver se em um futuro isso seria mais custo efetivo. É isso, obrigada. Obrigado, Fernanda, excelente apresentação. Gostaria aqui de fazer umas observações, e lembrando que o estudo ele analisa a situação, principalmente no sistema de saúde francês, e realmente quando a gente transporta isso para sistemas de saúde, a análise de custo-efetividade parece ter uma importância maior em termos de recursos limitados, né? Que é uma estratégia ou uma logística um pouco diferente do setor privado. Mas eu gostaria que os nossos participantes comentassem nesse sentido também. Antes de convidá-los, de chamá-los aqui, eu gostaria de novamente agradecer a participação e introduzi-los. O Dr. Wilson Takashi Ida é um cirurgião aí com ampla experiência no uso de diferentes tecnologias, fez sua residência aí na Santa Casa, doutorado pelo HC, e um pós-doutorando aí entre Escola Paulista e Harvard Med, é isso, Takashi? E agora, né, aplicando toda essa tecnologia no Hospital Oftalmológico de Brasília. Teve também treinamento no Brasil e no Japão, então uma pessoa com certeza com uma versatilidade muito grande, capaz aí, um cirurgião muito experiente, hábil, capaz de conduzir ambas as técnicas, manual ou técnicas automatizadas com muita maestria, tá? E doutora Raquel Gomes, nossa parceira aí, né, em termos de sempre por aqui pela reunião e quando dá ali no nosso grupo também, agradeço muito a participação, doutora Raquel. Fez sua residência também na Santa Casa, sua especialização em catarata congênita, seu doutorado aqui pela Escola Paulista e também um pós-doc em Tufts, Boston, né? Também com ampla experiência em catarata, com plataformas diferentes em femtosegundo, e eu acho que os nossos dois palestrantes se complementam muito bem. Eu gostaria de agradecer, então, pela participação e chamá-los aí a comentar. Temos aqui também o Dr. Walton, que também usa esses recursos, e eu agradeço por ter cedido alguns dos casos da clínica para a gente discutir mais tarde. Então, por favor, eu abro a discussão, não sei se vocês conheciam esse estudo, tem uma metodologia aparentemente bem robusta, né? E vamos lá. Takashi, você gostaria de comentar? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite aí, realmente eu estou fazendo pós-doc com o orientador, professor e meu chefe, Dr. Walton Zé. Por coincidência, alguns dos meus trabalhos é sobre isso, né? E conheci o estudo, acho que um dos primeiros estudos que a Europa liderou, né, foi o Eurocol, e depois já estava em andamento esse trabalho, né, da França, né? Eu acho que a Europa ele tem um mercado muito diferente dos outros países, né? Você vê que a maior uso de lente premium, a taxa de lente premium na Europa são lentes hidrofílicas, né? E em alguns países não tem lentes hidrofílicas, como nos Estados Unidos, né? Então a gente vê que o europeu ele é muito preocupado com o custo.
né? E ano passado e retrasado eles tiveram um índice altíssimo aí de uma marca específica, médicos que tiveram 80 lentes opacas multifocais, tiveram que explantar. Então, assim, até hoje eu pergunto para eles, mas você ainda implanta? Eles falam assim, é bom, o preço é melhor, né? Então, eles são muito mais anti-glistening do que anti-hidrofílica que opacifica, né? Então, é realmente um mercado um pouco diferente para se comparar, né? E o estudo foi feito também com uma plataforma onde teve uma curva de aprendizado de 20 cirurgias, a Aeroco teve uma semelhança parecida, né? Eu acredito que 20 cirurgias não dá uma curva muito boa, e já vi colegas falar também que extracapsular com incisão pequena é igual faco, né? Em termos de acuidade visual e tal, né? E alguns itens que foi até discutido. Então, um estudo comparativo, além do mais pelo N que tem, é muito difícil você realmente apadrinhar o resultado, né? Acho que a não inferioridade, que a Fernanda falou de um outro estudo, até vou comentar depois, acho que é um dos pontos mais fortes de você comparar as técnicas, né? Mas eu acho que o fato de ter um resultado já eficiente desse estudo, que eu achava que eles iam criticar mais, né? Mas eu vou comentar mais tarde. Ótimo. Então, Takashi, se você quiser já compartilhar sua tela e mostrar pra gente aí como é a história do Fento, por favor. Muito obrigado novamente pela participação. Bom, mais uma vez, muito obrigado. Eu não tenho nenhum conflito de interesse no que eu vou apresentar aqui. Eu queria, mais uma vez, agradecer o Dr. Walter pelo pós-doc, né? A gente começou final de 2018, início de 2019. Acho que o primeiro estudo que a gente publicou no pós-doc foi exatamente sobre a comparação do o Fento com o convencional, mas usando o Centurion com Active Fluidics, né? Que é uma bomba diferente das outras, né? Que é até um outro ponto, né? Que leva o resultado da cirurgia, né? A gente está fazendo outros estudos, um é sobre lente intraocular em parceria com a Baylor University e outro com um colega da Colômbia, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu vou falar da minha experiência pessoal, né, que aqui em Brasília, né, o local do poder, né, onde tem um apelo muito forte, né, do funcionário público, e a gente tem uma conversão muito alta. E sempre falo isso, que aqui em Brasília, numa área de 2,5 km, a gente tem 8 aparelhos de Fento, né? E todo mundo aqui é adepto, todo mundo usa. Vamos dizer que, assim, é melhor contar quem não faz do que quem faz, né? Porque aqui praticamente todo mundo tem acesso à tecnologia, né? Então facilita realmente. Eu trabalho com duas plataformas, né? O Catalyst e o LensX. E eu acredito que são plataformas totalmente diferentes. Inclusive, quando se mostrou o estudo, né, eu vi que existe um viés aí do equipamento, né? Eu publiquei um trabalho comparando as duas plataformas, né? E eu vi que, assim, em termos refrativos, não tem diferença, mas a hiperemia, a história do docking ter uma sucção, né? Realmente o Catalyst ele é bem melhor. O paciente sai muito mais satisfeito em relação ao docking, né? Mas o LensX ele tem um redocking menor, né? O Catalyst, como ele não tem sucção, você tem que redocar mais vezes, ele solta mais vezes, né? Então ele é bom, mas é ruim, né? Então acaba pesando, né? Um dos pontos que eu não escrevi aí é sobre a incisão, né? A incisão, a planação é melhor, tá? E eu estava até puxando o que a Fernanda falou aí, eu acho que um dos principais pontos aqui é falar assim, então, tudo bem, você compara estudos de Fento com médicos experientes em faco, não Fento, né? E se eu pegar residentes, né? Então, esse é o ponto, né? Enquanto o americano fala que enquanto tá todo mundo, os médicos já que têm experiência em faco, assim, Fento, enquanto tá todo mundo focado nisso, as escolas americanas estão focadas em ensinar o residente com Fento, né? Então, os Estados Unidos tem 71 centros, né, com programa de Fento. Esse é um trabalho que é desse mês, né? Desse mês, é um trabalho mais recente. Ele mostra que todos têm um treinamento
bem adequado, né? 44% dos residentes que participam desse programa, eles são aderentes à utilização do Fento, né? E como você vê, eles assistem, usam simuladores, tem wet lab, então eles têm um treinamento muito pesado em cima disso. 53,6% realizam pelo menos 10 cirurgias com Fento, né? Isso na residência, né? E o survey clinical da ASCRS, Clinical Survey da ASCRS 2018, já mostra que tem esse grupo YES, que é o Young Eye Surgeons, que ficam em cima dos órgãos, né, o CBO americano, né, para você ter esse treinamento logo no início, né. Então você vê que residentes que estão aí recém-formados, né, menos de 5 anos de formado, 60% já se sentem mais confiável, né, na técnica, né, já realizaram. Tem outros estudos aqui que falam sobre a comparação. Uma delas tem 2 trabalhos aqui que foram aceitos e não publicados ainda, né, que fala sobre a não inferioridade ou fala da comparação entre as 2 técnicas, são estudos mais recentes. Esse estudo aqui é agora desse mês, né, também mostra a semelhança das 2 técnicas, a tradicional e o Fento, mostrando a acuidade visual, segurança e efetividade, né? E mostra que o Fento usa menos energia. Eu faço vários estudos em relação à lente intraocular, novas tecnologias e Fento, né? E apresento na ASCRS e alguns deles eu publico. Eu também tenho residência e fellow no meu serviço. Eu faço um treinamento com eles em relação a isso, ao Fento, né? Inicialmente eles fazem o Fento, no final do fellow eles começam a fazer alguns casos, né? E os estudos mostram exatamente isso, que eles têm menos complicações, usa menos energia, menos tempo, menos BCS. Então, a utilização de médicos que estão iniciando realmente faz uma pequena, né, um ajuste, né? Ele já vem com uma Rex igual um médico que já tem muita experiência, né? Então aqui você vê um cirurgião experiente fazendo Fento é diferente de um cirurgião inexperiente fazendo Fento? Não. Um residente fazendo Fento pode ter um resultado muito melhor, mas um residente que não faz Fento também pode sentir uma diferença muito maior de quem faz uma Rex manual e o residente ainda não tem habilidade para isso, né? Então aqui você vê a longo prazo também, como é que fica, né? Você faz uma Rex, não, ficou bom, é o suficiente para ter um resultado bom, mas a longo prazo pode ser que não, né? Então aqui você vê, existe um risco de fimose e especialmente quando você tem cirurgias com lentes premium, você tem o acometimento de possibilidade de disfotopsias ou fotopsias que podem provocar uma insatisfação, principalmente em lentes premium. Tá? Bom, o laser ele já está em vários países, né? O laboratório faz o treinamento, né? E os procedimentos são mais realmente já bem contemplados há muitos anos, né? Então tem papers aí falando sobre astigmatismo relaxante limbar e o AK, papers desde 2012 que já utilizavam o intralaser. E esses papers falam que quando você utiliza arqueadas bem indicadas, né? Podem ter uma reprodutibilidade de 10 a 12 anos de follow-up, só que contanto que os astigmatismos corrigidos são menores que 2 dioptrias, né? Então aqui alguns exemplos, né? Eu vejo uma grande vantagem nessa arqueada intraestromal, porque a arqueada intraestromal a gente não consegue fazer com diamante, né? Eu uso o nomograma de Nikamin, né? Um nomograma que eu levo em conta idade e o tipo de astigmatismo, tá? E aqui é um caso mostrando como eu faço, né? Então aqui, por exemplo, eu preciso de um Panoptix com LRI e eu utilizo hora para compensar isso. Então aqui você vê, durante a cirurgia, o paciente estava com a primeira leitura do hora, mostrou um astigmatismo de menos 1 em 25. Eu achei que era insuficiente, então eu ampliei, né? Aliás, eu quebrei a Baumann, né, e ficou 0,76, e achei que ficou insuficiente, então eu ampliei a LRI. Tá? Então esse é um caso que eu fiz no intraoperatório, né, e acabo regulando, vamos dizer, no intraoperatório,
a necessidade do aumento da relaxante, né? Então, é uma coisa que o olho humano não consegue fazer, e o Fento ele já deixa pronto para você poder modelar a relaxante limbar. Eu sempre usei vários tipos de plataforma para a gente acompanhar o astigmatismo intraoperatório, né? Então tem o K-Track, o ceratoscópio da Mastel e outras tecnologias, né? Mas mesmo assim, às vezes eu tenho uma lente rodada e você tem uma hipocorreção, ou você tem aí você tem que realmente intervir, né? Fazer uma rotação dessa lente, né? E às vezes eu utilizo a abertura da LRI, do Flex. Abro a Baumann depois, né? E mesmo que você coloque na posição correta, ele pode deslocar, como você vê aqui na foto. Ele pode deslocar, né? Então, isso varia muito com a anatomia do saco capsular e a própria cicatrização, tá? E eu, como eu falei, o Ora, para mim, ajuda exatamente nesse sentido, tá? Eu posiciono, centralizo, e quando tem já uma relaxante limbar intraestromal com laser, facilita mais ainda a correção para mim, tá? Bom, o astigmatismo é sempre incerto, né? Então, quando você tem essa surpresa pós-operatória e tem que rodar a lente, realmente você tem que garantir o resultado, né? Então, o Ora com laser, a arqueada intraestromal me ajuda muito nisso, e também me ajuda a indicar cirurgias com mais segurança, né? Então, tendo essas duas tecnologias associadas, o Fento e o Ora, para relaxante limbar, eu acabo utilizando com mais segurança, né? Em relação ao custo, que todos os estudos falam de custo, a gente já vê que o Fento não faz só catarata, né? Ele é utilizado para outras cirurgias também, a refrativa, o anel e etc. Então esse custo vai melhorando, e a tecnologia também. Você vê que o Soft Fit, quando chegou, mudou tudo, né? O resultado de Free Flow melhorou bastante. Isso era um divisor de águas mesmo, que eu vi essa versão antiga, assim, Soft Fit, fora do Brasil. E também, esse é um estudo do Durval e do Jonathan Lake aqui de Brasília, a gente fala de parâmetros, né? Parâmetro é tudo. Você faz um parâmetro errado, a cirurgia não fica boa, né? E eu já usei várias plataformas de diferentes cidades. Eu vejo que a calibração do aparelho é diferente. Então, às vezes, o aparelho não está bem calibrado, não está com o parâmetro correto, você tem um resultado diferente, né? Então, aqui, o exemplo é o T-Por3, né, que é o parâmetro que atualmente utilizo, né? Ele deixa uma chance de não ter tag maior, né? Bom, a fragmentação dele eu acho extremamente efetivo, porque eu uso pré-chop, então eu preciso do núcleo mole, né? E me ajuda muito as cataratas que eu antes teria que fazer uma outra técnica, porque é mais duro. Aí me ajuda a ampliar mais o índice de pacientes que eu faço pré-chop. Logicamente que o laser mudou toda a minha rotina, né? Eu faço uma incisão menor, né? Eu faço tudo um pouco diferente, né? Fragmentação menor, tamanho da rex diferente. Isso me facilita porque as duas plataformas têm fragmentações diferentes, né? E eu acabo utilizando, variando, sempre testando, né? E aqui você vê um estudo do Moronai Institute, né? Do Nick Mamalis, mostrando a face posterior do laser, né? Mostrando a precisão que tem, que você pode variar entre 200 a 500 microns. Então, esse foi o estudo da primeira publicação que a gente fez, né, sobre a convencional e o LensX. Então, a gente viu que deu menos CDE, menos tempo de torsional. A convencional, ele usou mais BSS, tempo de aspiração. O ultrassom foi maior, né? E não teve diferença em termos de endotélio, acuidade visual ou edema, né? Eu queria mostrar um caso rapidamente, onde eu utilizei uma criança, né, que teve um trauma. Ele estava com cristalina absorvida, apenas um plastrão, e no final a gente resolveu fazer uma capsulotomia só para abotoar a lente intraocular 3 peças, né? A gente utilizou o parâmetro da técnica de flare do Jonathan Lake, né, que é para cortar a lente. E a gente falou assim, bom, vamos fazer uma capsulotomia com esse parâmetro para a gente poder abotoar a lente 3 peças. E como você vê, o offset dela é para atravessar mesmo, né, atravessar esse plastrão da cápsula anterior e posterior. E aqui no final,
eu vou até resumir aqui, que na minha surpresa, depois do laser, ele só realmente fez a parte anterior, né? No final, eu acabei colocando uma peça única, então eu imagino que essa surpresa para mim é que realmente, se fosse manual, não ia ficar assim nunca, né? Então, o paciente ficou excelente, né? Um dos toques que eu dou, né, sobre fento é a curva de aprendizado na incisão. Eu demorei muito tempo para ter uma incisão que eu quero, tá? Esse é um estudo do Jonah, que foi apresentado ano passado na ASCA, e esse é um estudo que eu já publiquei em 2019 também, mostrando sobre a qualidade da incisão, né, do fento, né, antes de você realizar, antes de você pôr a caneta e depois de 30 dias depois da cirurgia. Então, você vê que a reprodutibilidade dele é muito boa, contanto que você, durante a cirurgia, tenta edemaciar o menos possível, né? Então, aqui mostra a evolução da cirurgia e o resultado refracional. Então, nesse estudo do Jonathan, ele fala muito sobre parâmetros, né? Que eu acho que o parâmetro e o desenho da incisão é que faz total diferença para o tempo de abertura e também da indução de astigmatismo que você tem. Então, aqui também é como eu falei, onde você coloca e como você desenha. Esse é meu parâmetro que eu utilizo. E esse é a minha curva de aprendizado, a incisão a direita é a incisão como eu fazia, a esquerda como eu faço hoje, né? Você vê que tem uma diferença, né? Até no tamanho, na confecção e na extensão. Então, como eu faço uma incisão praticamente 1.9 milímetros, né, 2.0, uso o nano sleeve da Alcon, uma luva laranja, que faz com que eu consiga fazer uma incisão muito curta, e o edema é muito menor, né? Então, nesses casos, ajuda muito. Como eu falei, o estudo Eurocol mostra resultados muito diferentes dos meus, né, em relação à hiperemia ocular, né, complicações intraoperatórias. Então, realmente, muda muito quando você tem uma curva de aprendizado maior, tá? Estudos mostram sobre edema macular, subclínico, que o fento pode dar. Eu acredito que isso é muito diretamente ligado a parâmetros e tempo de cirurgia. Em relação a endotélio também, né? Não teve, longo prazo não tem diferença. Alguns estudos falam sobre pressão intraocular, que dá mais, dá menos. É como eu falei, depende da plataforma que você usa. Não tem diferença mesmo assim nas de aplanação. Muitos vídeos hoje em congressos falam sobre as novas complicações que você tem, mas também falam sobre como aplicar em certos casos já complicados, né? Então, aqui a gente vê situações em que você pode ter microaderência ou uma REX descontínua e como você aborda cada caso, né? O free flow, né, que é a cápsula REX free flow, realmente depende muito da curva de aprendizado e o parâmetro, porque quanto mais energia, mais bolhas, bubble layer você vai ter. Isso pode prejudicar realmente o resultado. A miose é uma coisa que era muito comum no começo, você faz muito ligado à energia também, mas com o passar do tempo você bota adrenalina e dilata com a ajuda do viscoelástico mecanicamente também. Uma das complicações que eu tive no começo são os cubos no pós-operatório, né? Isso com cuidado de você aspirar no final, você já não tem esse tipo de complicação. Tá? E aqui também fala sobre o posicionamento das incisões, que você vai adequando conforme o docking, porque o docking também é uma curva de aprendizado. Tanto é que eles mudaram muito até o tipo de PI, né, para tamanho de olhos diferentes. Em relação ao custo, depende do país. Tem país que adotou como primeira escolha, né, adotaram como parte do MatMed. Isso fez com que o custo-benefício tivesse abordado para todos os casos, né? Em relação ao futuro, acho que a capsulotomia ela tem sido já, vamos dizer, abordada, porque no futuro haverá lentes que serão centradas pela capsulotomia para que sejam alinhadas com o eixo visual. Então, essas lentes, eles querem pegar o eixo óptico, né? Porque o saco capsular ele está a 0,3 milímetros temporal do centro pupilar. E a distância entre o centro da pupila e o centro óptico é 0,37. E o eixo visual é 0,3 nasal inferior do centro da pupila, né? Então, isso faz com que você o saco capsular não consegue chegar no exato centro óptico. Esse é um estudo que foi o Best of ASCRS de 2017, que a gente começou a ver o fento sendo aplicado na lente intraocular. Então, esse é o futuro, já está sendo realizado esse laser já
na lente intraocular há algum tempo, até em humanos, né? Opa! E, bom, então eu vejo essa nova aplicação para utilização em fento e perspectiva, como capsulotomia e especialmente em pseudofáscicos. Acho que mais estudos para parâmetros de fento têm que ser pesquisados, que é o que muda o resultado. Em relação a relaxante limpar intraestromal, como eu falei, até 2 dioptrias de astigmatismo, ele tem precisão e pode ficar estável de 12 a 15 anos. O custo-benefício é diferente, é uma realidade para cada local, para cada pessoa, realmente isso muda, né? A acessibilidade e o custo realmente muda para a região que você está, né? E eu acho que sempre tem que estar preparado para a curva de aprendizado quando você inicia o fento. Bom, era isso que eu queria falar, muito obrigado. Muito obrigado, Takashi. Muito boa aula. Temos 2 perguntas aqui no chat, perguntando sobre a realização da relaxante no fento. Se você amplia ou abre essa incisão mecanicamente após. E a segunda pergunta é qual o potencial máximo de correção, geralmente considerado para a realização da incisão com fento. Eu acho que ainda é da LRI, acho que você citou esse dado agora no seu último slide. Isso, o que acontece existe um estudo do Dr. Tetsuro Oshika, do Japão, que ele fala que LRIs muito grandes podem dar aberração de alta ordem, né? Então, eu prefiro me limitar, né? Eu prefiro corrigir até 1,75, né? E os estudos mostram que a reprodutibilidade e a longo prazo, né? Como você falou, né? Ele é melhor até 2 dioptrias, né? Os estudos com intralaser, né? Mostram isso. Na minha opinião, quando o olho é dominante para lente premium, eu prefiro corrigir com a lente tórica. Quando o olho é não dominante e o outro olho é plano, sem astigmatismo, no não dominante eu até arrisco fazer um pouco mais, né? Mas a preferência para lente tórica é a primeira opção, até 1.20, 1.1 de astigmatismo, dependendo do astigmatismo posterior, mas esse seria 1.1 total, né? Mas eu recomendo mesmo o nomograma de Nikamin com fento adaptado, né? Eu acho que a pergunta era se eu abro, né? Como eu tenho hora, no final da cirurgia, se o paciente colaborar, né, ter essas condições ideais, né, para você fazer o hora, eu realmente eu corrijo na hora, né? Eu quebro a Baumann primeiro, né? Porque ele é intraestromal, né? Então, só a primeira camada. Faço hora de novo. Se for insuficiente, eu amplio um pouco nas laterais, né? Eu uso o diamante do próprio Nikamin, né? Que é da Mastel, que é um diamante que tem mais efetividade, né? Vamos dizer, ele é melhor que os outros diamantes, né? Legal. E eu tenho uma pergunta também. Você citou em vários momentos sobre a curva de aprendizado. O que você acha que seria o passo aí, ou o que muda mais, né, quando você está tentando migrar de uma técnica manual para o fento segundo? Eu acho que o Ronald Yaw, ele ganhou esse primeiro prêmio, né, do Fentofollies, né, mostrando as complicações, né, e como lidar com elas. Eu acho que o principal é você lidar com as complicações, porque aí você começa já a ter mais segurança para você fazer a curva melhor, né. O difícil é você, pela primeira vez, ter um tag lá, ou uma microaderência e falar assim, nossa, como é que eu resolvo isso, né? Então, acho que a curva é ajustada conforme a segurança que você tem, né? Eu acho que isso para tudo, né? Mas eu acho que esse vídeo, Fentofollies, ele só fala disso, como é que resolve cada tipo de complicação, que são complicações novas, né? Que não tem na faco tradicional. Bom, muito obrigado, Takashi. Vamos seguir adiante, então. Algum outro comentário na plateia? Caso queiram também, podem mandar no chat e depois a gente discute ao final, tudo bem? Então, doutora Raquel, ela vai falar um pouquinho para a gente agora mais uma aplicação, mais casos, né, aplicação prática com plataformas diferentes aí também. Então, Raquel, por favor, fique à vontade. Obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês, saudades de poder participar aí da reunião. Me mudei para o Rio e fiquei longe e
o Zoom permitiu que eu agora voltasse a participar das reuniões, estou muito feliz, porque antes era meio complicado semanalmente estar em São Paulo. Saudades de todos, Dr. Walton, Dani, Fred, muito bom ver vocês aí. Fento é uma coisa que a gente vai se apaixonando à medida que a gente vai usando, né? Inicialmente, quando a gente vê uma tecnologia nova, a nossa primeira impressão é rejeitar, né? Falar, eu estou muito bem, obrigada, para que eu vou mudar? Mas à medida que a gente vai aprendendo a usar, vai passando essa curva de aprendizado que o Wilson falou, eu acho que a gente vai ficando cada vez mais entusiasta da tecnologia e vai vendo quais pacientes vão realmente se beneficiar disso, né? E além dos pacientes, tem colegas nossos que talvez não indicariam uma lente premium, ou talvez não indicariam uma trifocal, uma multifocal, por uma insegurança durante a cirurgia, e o Fento pode trazer isso para esses colegas nossos, que não têm essa segurança, e a cirurgia cada vez mais se tornou uma cirurgia refrativa, né? Então, eu acho que quem tem essa tecnologia disponível tem que começar a usar mais e ver uma aplicação maior para isso, e até mesmo ganhar experiência e também trazer uma contribuição, né, para a gente que gosta da tecnologia. Eu vou mostrar alguns casos para vocês que eu operei na época que eu trabalhava no H-Olhos. A minha experiência inicial foi com o Victus, da Bausch Lomb, que hoje no Brasil nem sei se ainda tem alguma máquina disponível. Isso deve ter uns 7, 8 anos atrás. O Victus ficou um tempo lá no H-Olhos, minha experiência foi muito boa, mas há uns 5 anos, mais ou menos, o H-Olhos adquiriu a tecnologia do Catalyst, da Johnson, e foi aí que eu ganhei mais experiência. Eu sou uma fã dessa plataforma. Ela tem um OCT integrado que é quase tempo real, e tem algumas características desse laser que me deixam muito tranquila de usar, né? Como o Wilson falou, a incisão é uma coisa muito reprodutível, mas a curva de aprendizado é mais longa da incisão. E a minha incisão, ela não é uma incisão fácil para o Fento, porque eu gosto de operar, a minha incisão é em torno de 100, 90. Então, ali normalmente tem um pânus, a incisão já não é mais tão fácil de abrir. Então, realmente, a curva de aprendizado para a incisão é uma das coisas que a gente leva mais tempo para ganhar experiência. A cápsula Rex é o que a gente mais fica impressionado. Essa é uma foto de um paciente meu, né, aqui com a Tecnis One, e a gente vê como isso aqui, quando você vê uma coisa dessa, não tem como a gente ficar muito emocionado de ver que a lente está totalmente coberta pela Rex, uma Rex redonda, e o que o Wilson mostrou, né, aquelas fimoses, aquelas contrações capsulares, a gente realmente não observa tanto nos pacientes com Fento. Isso aqui já tem um tempo de cirurgia, isso aqui não foi no dia seguinte, né? Então, a gente vê essas diferenças que vão dando mais tranquilidade para a gente usar e indicar. Porque se falar minha Rex é boa, para que eu vou indicar isso? Mas realmente tem diferença, né? Aqui mostrando o desvio da manual para Fento, é absurda a diferença de tamanho, de diâmetro, de centralização. A variação manual é maior. Então, a gente não sabe a longo prazo. Esse benefício talvez tenha muita variação a longo prazo, né? Esses estudos não são de 3, 5, 10 anos, então a gente não sabe. Eu acredito que tenha diferença, sim. Então, a cápsula Rex eu aprendi a sempre pegar no meio. O Catalyst a gente não tem tag, é uma tecnologia que a gente não vê tag, nunca tive tag com o Catalyst. Mas eu sempre aprendi a pegar no centro e fazendo uma força central para empurrar a cápsula para dentro, para caso você tenha algum tag, a Rex não correr, né? Mas isso é fácil, eu acho que não é uma etapa da cirurgia que a gente tenha muita curva de aprendizado. Mas aí eu resolvi indicar esse laser para alguns casos diferentes, né? Um pouco do off-label, né? Esse era um paciente com uma catarata rubra nos 2 olhos, e quando eu fui examinar a lâmpada de fenda, não sei se vocês conseguem ver aí,
era uma facodonese importante. O paciente tinha uma facodonese que, numa situação normal, eu talvez indicasse até uma extracapsular para esse paciente, uma catarata bem dura, com um saco capsular instável, a chance da faco dar errado é muito grande. E aí eu propus para o familiar e para o paciente a gente usar o Fento segundo. Deixa eu voltar aqui, acho que passou o slide. Então, aqui vocês vão ver durante a cirurgia. Então, a gente já consegue ver aqui que o cristalino está um pouquinho subluxado. Como o Wilson falou, a paciente fica muito confortável ali. Então, a gente consegue customizar algumas etapas no momento do acoplamento e do OCT. Então, aqui eu descentrei um pouquinho a rex da pupila. Então, aqui a cápsula rex, que é um piscar de olhos, que no caso normal a gente teria muita dificuldade para fazer com luxação. Esse paciente levou talvez menos de 1 segundo. E um núcleo muito duro, que com essa tecnologia a gente consegue amolecer, a gente consegue fazer várias microfraturas. E isso vocês vão ver na cirurgia, apesar disso foi bem difícil, uma cirurgia difícil, mas que sem essa tecnologia talvez eu tivesse que converter para uma extracapsular, dar ponto, lente fixada, enfim. Então, eu acho que a gente começa a ter uma outra gama de indicações e vantagens para oferecer para os pacientes. Então, aqui eu usei alguns ganchos de cápsula para estabilizar o saco capsular, uma catarata que, como vocês podem ver, bem dura, então eu sabia que eu precisava estabilizar esse saco para poder fazer a emulsificação. Esses são ganchinhos próprios para a cápsula, vocês veem que ele tem a pontinha chatinha lá para não romper, e também ele tem uma angulação diferente do gancho de íris, né? Ele é um pouquinho mais angulado. Apesar de ter usado o Fento, a minha técnica é o pré-slice, eu julguei necessário fazer porque provavelmente tinha aquele plastrão posterior que o Fento não é capaz de fraturar, e eu precisava separar esses fragmentos, o saco capsular estável, e vocês veem que a Rex, apesar de ter sido feita uma capsulotomia com o Fento, eu não tive nenhum problema de usar os ganchos para segurar esse saco capsular e poder fazer a emulsificação. Fiz o implante de um anel intracapsular. Esse é um paciente que eu fiquei bem na dúvida se eu fixava a lente, se eu fazia uma sutura da lente, mas coloquei o anel capsular, o saco ficou bem estável, e aí eu optei por implantar uma lente de 3 peças no saco capsular. Então, essa é uma cirurgia que, com certeza, sem o laser, teria tido uma história bem diferente, né? A gente sabe que o núcleo, a gente consegue amolecer o núcleo, eu consegui fazer uma Rex que manualmente me daria muito trabalho e reduzir tempo de ultrassom, e possibilitei o paciente ter uma lente dentro do saco capsular centralizada. Aqui é um outro caso, mostrando a fragmentação. Então, a gente vê que é muito... o tempo de ultrassom realmente a gente diminui com o uso do Fento segundo. Essa é uma paciente que eu fiz, ela foi a última paciente da minha certificação com o Catalyst, e é uma paciente pós-transplante, que foge totalmente da indicação deles. E o que eu fiz diferente foi só não fazer a incisão. Então, aqui o laser ele não conseguia entender o que era anterior e posterior na córnea, então eu fiz a capsulorexia fragmentação. Essa é outro caso, uma paciente pós-uveíte, que tinha uma membrana pupilar bem densa. Essa paciente ela tinha uma uveíte grave nos 2 olhos, e ela foi encaminhada para mim para o especialista em uveíte, bem receoso em indicar, porque é uma paciente que não consegue ficar sem medicação, ela não tem períodos de remissão muito longos,
mas ela já tinha uma catarata avançada e ela já tinha essa midríase fixa, né? Uma paciente que não tinha mais reação pupilar. E eu propus usar o fento, porque era uma catarata dura, numa paciente com uveíte, eu queria fosse uma cirurgia menos traumática possível. Então, aqui vocês vão ver na imagem do OCT, dá para ver bem essa midríase média dela, não conseguia dilatar mais do que isso. E aqui no fento a gente consegue centralizar ou mudar essa posição da capsulorex em tempo real. Eu posso mudar o diâmetro, eu posso mudar a posição, posso centralizar em relação à pupila, em relação ao saco capsular. E aí, nesse caso, eu tive que fazer, ver que eles vão dando esses sinais, porque a capsulotomia está ficando muito no limite da borda da pupila. Então, aqui eu fui personalizando, vocês veem que a área de tratamento também muda, por causa do tamanho da pupila. E aí, aqui a gente já vai fazer o laser. Então, é muito rápida a capsulorex, é um piscar de olhos, a gente já tem, e a membrana foi junto, né? Não precisei me preocupar em remover essa membrana no intraoperatório. Aqui a fragmentação do núcleo. O Catalyst, ele forma muito poucas bolhas, não é uma preocupação que a gente tem nessa tecnologia, ter que remover bolhas, romper o saco capsular pela formação de bolhas. Aqui a incisão. Dizer que a minha incisão é bem superior mesmo, o que para o laser é ruim, aumenta um pouquinho a dificuldade da gente usar, mas ajustando o parâmetro, fazendo alguns ajustes a gente consegue. E esse aqui é o pós-operatório da paciente, eu não precisei nem tocar na íris dela, não precisei mexer para ter uma boa capsulorex e colocar a lente no saco capsular, uma catarata bem dura. E o último caso que eu vou mostrar para vocês é um paciente que já havia sido submetido a implante de anel para ceratocone. Então, esse é um paciente que já havia se beneficiado do fento para o implante do anel, e ele estava com catarata, indicação de lente tórica. Eu propus para ele o uso do fento, ele topou. Eu sabia que eu talvez tivesse alguma dificuldade pela presença do anel intraestromal. Então, vocês veem eu customizando ali a capsulorex, a capsulotomia do laser, né? E eu tentei fazer o maior diâmetro possível para não pegar o anel, que eu sabia que isso poderia talvez, mas aí a gente já consegue ver que a capsulotomia foi incompleta, provavelmente pela presença do anel. Então, vendo essa imagem, eu já fui para a cirurgia preparada para completar essa capsulotomia. E o laser é muito rápido. Depois que a gente vai pegando a destreza ali de usar, aí vocês vão ver, ó, eu completando a capsulo. Ó, tá vendo ali superior, ela tá aderida, né? Não foi feita na parte superior, onde ficou na borda. Eu preferi centralizar a rex, eu não descentralizar a rex para depois completar no intraoperatório. E aí já vê o núcleo fragmentado, hidrodissecção. E aí a fratura do núcleo, a gente já consegue ver, né, a linha de fratura, a gente só completa a fratura e segue para a conquista dos fragmentos. Então, é bem legal, porque esse é um paciente que tem muita tecnologia num olho só, né, implante de anel com intralaser, a gente usou o fento segundo para fazer a faco, e nesse paciente eu optei por implante de uma lente tórica das eyes, e aqui a gente fazendo o alinhamento aqui é implante da lente, e aí a gente vai fazer o alinhamento da lente usando o calisto das eyes, que é integrado ao microscópio, e pelo exame do IOMaster 700, isso já é enviado para o calisto,
e a gente faz o alinhamento, e aqui mostrando o final da cirurgia. Então, é a hora que a gente começa a entender a tecnologia e quais pacientes vão se beneficiar dela, a gente fica ainda mais entusiasmado em indicar e usar para esses casos mais complexos. É isso, obrigada. Muito obrigado, Raquel. Tinha recebido uma dúvida aqui com relação ao presença de anel e etc. Vocês veem diferença na realização do Fento entre as diferentes plataformas? Eu acredito que o docking seja diferente, eu não sei se isso influencia quando você tem, por exemplo, né, pós-transplante, anel, enfim. Gostaria que vocês comentassem um pouquinho a respeito disso. O docking dos aparelhos é bem diferente, né? O Victus era em 2 etapas, para vocês terem ideia, quando em uma etapa você usava líquido, e para fazer a incisão você tirava esse líquido, né? Você aplanava a córnea e fazia a incisão. O Catalyst, ele tem eu acho que visualmente ele é mais fácil, o docking, mas tem a questão que o Wilson falou, que às vezes a gente perde a sucção, porque é uma sucção mais gentil mesmo para o olho. E o LensX tem uso de uma lente, tem todos uns detalhes que eu acho que para o cirurgião de catarata que tem menos experiência com refrativa, é a principal diferença. É ali que você vai mesmo ter a diferença dos dois mundos, né? Mas eu acho que a curva de aprendizado para o docking é muito tranquila, independente da tecnologia que você está usando, apesar de ter particularidades de um laser para o outro, é bem tranquilo isso. Não acho que seja uma preocupação real para o cirurgião. Acho que é uma coisa que a gente tem que desmistificar de cara e é bem tranquilo esse aprendizado de docking, não é complicado, não. Bom, acho que eu esqueci de agradecer aí o Pedro, a Raquel, o Richard, meu irmão, né? Santa Casa em Peso. Parabenizar a Fred, Dani, o Taguchi Koba pela organização. E queria comentar também que o Dr. Wallace, a gente se encontrou numa reunião em 2016 em Chicago, e naquela época já tinha 17 aparelhos para programas de residência nos Estados Unidos. E até me espantou, eu falei, ué, como é que tem isso? Tem que pedir para o Brasil, né? Até comentei com o Wallace, realmente é um game changer, né? Você ter a indústria ensinando os residentes, né? Até na época a gente falou, um fellow experiente fazendo 40 hacks e um R2 fazendo 40 capsulotomia com Fento, com certeza o iniciante ele ganha, né? O Fento é muito melhor, né? Ele é reprodutível nesses casos, né? Em relação ao docking, eu tenho feito algumas técnicas particulares, né? Então, o laboratório fala para não pôr visco na interface entre o docking e o olho, né? Eu coloco, às vezes, um metil 2%, quando o docking, ele perde o redocking, né? E hoje, os laboratórios já têm tamanhos diferentes, o menor, o maior, o mais aplanado, o mais curvo, né? Isso facilita você vencer exatamente essa dificuldade, né? Mas tem realmente uns toques, né? Você tem a posição do olho, né? O tipo de maca, né? A maca, a posição. E cada aparelho tem uma manha ali, né? O tipo de bléfaro, né? Então acho que cada item, né, acaba colaborando para um bom docking. Queria parabenizar aí Takashi e a Raquel. Realmente é bem completa essa colocação de vocês quanto ao ensino, ao aprendizado, a curva de aprendizado, que é uma coisa que o Taguchi perguntou também. Lembrar que tem o Z8, que eu uso 2 plataformas, e tem o Z8, que é um tipo de docking também um pouquinho diferente. Ele tem interface líquida, que é muito seguro, não deixa o olho vermelho. Então, paciente que usa anticoagulante, às vezes eu não faço no LensX, faço no Z8. Então, para evitar aquele sangramento subconjuntival. Então, tem uns detalhes, acho que é bem interessante, mas todos vieram acrescentar, né? Todos os aparelhos, no começo, eles não faziam isso que hoje, por exemplo, o LensX está fazendo anel, está fazendo cisão relaxante. No começo, eles vieram
meio separados. Uma coisa é refrativa, uma coisa é catarata. E hoje os lasers estão fazendo cada vez mais tudo, inclusive para minimizar custo, que eu acho que é o grande problema da tecnologia, né? Mas parabéns a vocês, foi excelente. O Takashi está publicando um monte. O pós-doutorado dele está mais do que terminado. Se que ele quiser, tem mais um que está no forno aí para terminar, né? Mas parabéns. E acho que do curva de aprendizado, uma coisa que assustou, que eu lembro do começo, que a gente recebeu o primeiro laser aqui, foi o LensX, né? E o problema é a bolha. Era bolha na câmara anterior. Então, quem não tinha esse cuidado, né, de tirar bem as bolhas, você nem consegue ver a Rex direito. Então, o que aconteceu? As energias foram diminuindo. Hoje a gente vê que quase os aparelhos todos diminuíram muito a quantidade de bolha na câmara anterior. Então, facilitou um pouquinho. Mas uma das coisas que eu lembro de ter assustado é de ver tanta bolha. Daí, com o viscoelástico, você tira, e às vezes você não vê se saiu a Rexus ou não na época, né? Hoje está muito mais tranquilo, mas é uma coisa que atrapalha um pouquinho. E na época também dava muito mais tag do que a gente tem hoje. Hoje quase não se vê tag, é raríssimo. Então, muitas vezes você tirava o viscoelástico da câmara anterior, quando você olhava, já tinha o free floating da Rex, já tinha saído tudo. Então, uma coisa que daí você não sabia se estava Rex lá ou não estava. Então, são coisas que eu acho que, viu, Daguchi, no aprendizado dos residentes e tudo isso, a gente viu quando o aparelho ficou aí na escola. É realmente um passo importante essa limpeza da câmara anterior para a gente poder enxergar bem o que aconteceu lá dentro, né? Mas, apesar do custo, é uma coisa interessante de a gente ter. Eu falo para o paciente que, na verdade, o laser está me ajudando, para ele mesmo, porque está me ajudando a fazer 3 etapas importantes da cirurgia, já que elas são passos dependentes, né? É isso aí. Muito obrigado, professor. Eu vou pedir para a Aline compartilhar. Temos um último caso aqui para a gente discutir. E vamos dar um pouquinho de assunto, mas vamos aproveitar a experiência dos nossos participantes nessa modalidade também. Vamos lá. Então, bom dia, meu nome é Aline, tá? Eu sou fellow do serviço desse ano, tá? Vou apresentar um casinho de hoje, tá? Com agradecimentos aí ao Dr. Ricardo Nozé, tá bom? Então, o caso fala sobre uma paciente do sexo feminino, 55 anos, tá? Que ela tem uma queixa de baixa de visão para longe, para perto, há uns 5 anos. E aí ela tinha essa história de miopia e ela fez a ceratotomia radial há 30 anos atrás. Então, só assim uma foto para ilustrar, tá? Com mais 2, menos 1 a 30, ela chega a 20/30 parcial nesse olho aqui. E no olho esquerdo, com mais 1 25 menos 1 a 125, chega a 20/40. Só para mostrar aqui os dados biométricos, então, assim, duas situações importantes que a gente precisa levar em consideração quando a gente pensa na lente intraocular, né, dessa paciente. Uma das coisas é qual ceratometria a gente vai usar, né? Então, a gente tem a cerato aqui do IOL Master, tá? A gente tem aqui o ICIS também, passando a cerato dele. Então, assim, enquanto que o IOL Master aqui é um esférico de 39/42, 39/44, aqui no ICIS dá um pouco mais de 40, né, o médio, né, nos 2 olhos. E a gente tem o EKR, né, então, assim, pensando numa pupila que está entre 2 e 3, também vai dar, assim, um 39, uns quebrados aqui no olho direito. E aqui no olho esquerdo também uma pupila entre 2 e 3, também um 39, uns quebrados, tá? Outra coisa também que a gente precisa pensar levando em consideração essas ceratometrias, qual a fórmula que a gente vai utilizar para poder calcular essa lente, tá? Então, pensando em umas 3 fórmulas que seria interessante para esse caso, pensando na Huygens,
no pós-RK da Askers e até na barra de trocar, pegando essas 3 ceratometrias e colocando nessas 3 fórmulas, a gente acha no olho direito, assim, uma variação, tá? Que vai desde 20,5, tá, na trocar, até 23 dioptrias aqui na Huygens, tá? Então, uma variação até que considerável, tá? Mesma coisa aqui no olho esquerdo, tá? De 20,5 aqui na barra de trocar, chegando a 22 e 62 aqui na pós-RK, tá? Então, aqui só para mostrar a cirurgia, tá? Foi uma cirurgia tranquila, não teve nenhuma intercorrência, tá? Só tirar isso daqui. Isso. De dissecção, sem também grandes intercorrências. Aqui no caso da primeira quebra, ele utilizou a técnica do contra-choque, né? Que ele usa 2 espetos, a 0 a 180 e começa da periferia para o centro, né? Também sem grandes problemas, né? Nessa parte. Cirurgia de catarata da Conquista também. Retirada do córtex também. Tranquilo. E aí, no caso, ele utilizou a tecnologia do HORA, tá? Então, o HORA é uma tecnologia que ajuda a gente a calcular no intraoperatório, ele sugere, né, uma lente que poderíamos colocar, tá? Então, aqui ele está fazendo o cálculo na hora, tem todas, assim, umas questões que a pressão intraocular tem que estar adequada para poder fazer um cálculo mais detalhado, né? Então, aqui ele sugeriu, na verdade, uma lente de 23, aqui tem os dados pré-operatórios que eles utilizaram a Barrett. Ele, assim, sugeriu uma lente de 23, mas na situação eles colocaram uma lente de 23,5 para deixar um pouco míope, talvez por conta da ceratotomia radial, assim, pode ter um aplanamento. Então, colocaram essa lente também sem grandes problemas, tá? Então, no olho esquerdo foi a mesma coisa, tá? Colocando aqui os dados, tá, do pré-operatório, eles chegaram numa lente, na verdade, de 23 com... só que eles colocaram 23,5 pensando em deixar um pouco míope, tá bom? E aí, de resultado, nesse olho esquerdo, nesse olho direito foi 20,25, tá? Sem correção, com mais meio, menos 1,25 a 10 graus, mais ou menos. E no olho esquerdo, esse 20,20 com a refração de plano. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa a respeito, se nesse caso foi interessante, bateu com o resultado, sem da biometria. Na realidade, Aline, eu gostaria de fazer um comentário aqui. Nesse caso, né, para quem assiste aqui, para quem é fã de carteirinha da escola, na segunda-feira o Dr. Walton apresentou um caso no Grand Round sobre o uso de HORA no paciente pós-RK. E também para quem conhece, o Takashi tem um trabalho sobre isso, um prospectivo nesse tema também. Então não é ao acaso que esse caso está aqui, né? Temos aqui as duas grandes pessoas que podem comentar. E eu gostaria de salientar que assim, o objetivo é mostrar, né, que mesmo em córneas irregulares, o HORA apresentou uma precisão bem semelhante àquela obtida com os cálculos pré-operatórios, com todos os nossos cuidados aí de escolher uma fórmula adequada, né? É ideal para situações pós-cirurgia refrativa e tendo à disposição diferentes métodos aí para o cálculo da ceratometria, né? Eu acredito que a escolha do cirurgião, nesse caso, por uma lente de maior poder dióptrico, é tender a garantir um resultado miópico e evitar uma surpresa hipermetrópica no pós-operatório, tá? Bom, e eu gostaria de abrir, então, para discussão. Takashi, para quem não estava aqui no começo, nós estávamos discutindo também um caso de autoastigmatismo pós-transplante. Takashi, na hora, levantou a bola ali também, que seria um caso interessante para o HORA. Então, é mais um pretexto para a gente discutir essa outra tecnologia também. Então, por favor, se quiserem primeiro comentar sobre o caso, e depois eu gostaria que o Takashi dissesse qual era a sugestão dele também para aquele nosso caso inicial.
Essa refração, esse resultado aí é de quanto tempo? Se eu não me engano, acho que deve ser de umas 6 semanas. É importante salientar isso nos pacientes pós-RK, para a gente não ficar ansioso para ver o resultado refracional logo no começo, tá? Porque é bem comum no comecinho o paciente estar hipermétrope, e não quer dizer que ele vai ficar hipermétrope. Na manipulação da cirurgia, durante a FACO, as incisões podem abrir, a córnea aplanar um pouco, uma coisa transitória. Então, não se assustem, eu até aviso isso para o paciente, falo, olha, sua refração final vai demorar para a gente definir qual vai ser o residual, porque eu já vi paciente no dia seguinte mais 4, mais 3, e depois ficar perto do plano, ficar dentro da margem que a gente considera aceitável. Então, assim, quando vai para paciente pós-RK, não tenho essa ansiedade de fazer refração logo após, entendeu? Espera a coisa assentar mesmo, a córnea voltar ao normal para definir esse resultado visual final. O Taguchi comentou, né? Nós publicamos um trabalho no Journal de Refrativa, né? Acho que foi ano passado, e nós avaliamos exatamente esses casos de RK e realizamos hora. Logicamente, aqui a gente realiza praticamente todas as multifórmulas, Barrett, e aqui tem um índice muito alto de RK, né? Aproximadamente 10 a 15% das cirurgias que eu realizo é pós-RK. Então, vários médicos aqui de Brasília faziam já RK e todos ficaram adeptos na época. Então, temos muitos pacientes. E uma das vantagens do HORA é a leitura do astigmatismo. Só que o HORA, ele é uma tecnologia altamente dependente da habilidade do cirurgião. Porque no intraoperatório você tem incisão, edema, tem vários fatores, né, que até exigem até a colaboração do paciente. Então, o HORA, ele acaba tendo um desvio padrão maior para cirurgiões que têm uma curva muito pequena, né? E como eu falei, o HORA, ele mudou a minha técnica hoje. Eu acabo que me preocupo muito em fazer a leitura do HORA antes de edemaciar a incisão, ou até a gente publicou outro trabalho sobre bléfaro, né? Que o próprio bléfaro, a pressão do olho do paciente pode alterar a refração na cirurgia, né? A gente pegou pacientes de 6 meses pós-operados e colocamos no centro cirúrgico e fizemos hora com 4 tipos de bléfaro diferentes. E a ideia era que a gente provasse que o bléfaro mais barato era melhor que o mais caro, que é o que a indústria recomenda, né? E no final, aqui a indústria recomenda realmente é o melhor. Faz total diferença na leitura do HORA. Em relação à curvatura posterior, eu acho que é uma das vertentes aí, né, que todos os aparelhos que acabam medindo a curvatura posterior nem sempre é aquele poder que você tem e calcula antes da cirurgia. E o nomograma de Baylor, o de Barrett, né, ele e o nomograma de Baylor, eles são baseados em algoritmos, né, da população. Então ele não é individual. O HORA acaba pegando daquele paciente. E especialmente esses casos de biometria pós-refrativa, miópica, né, são os que têm melhor resultado. Alta metropia, que a biometria tem uma divergência, né, nos cálculos biométricos, são muito bem-vindos. E esse caso que o Taguchi falou, caso de catarata total, onde você tem a incerteza de quanto vai ser o cálculo biométrico esférico, tá? E naquele caso que mostrou, ele tem os 2 componentes, o esférico, que estava duvidoso, por ser uma catarata total, e o astigmatismo. Então, eu seguiria mais ou menos a linha que o Dr. Walton falou. Tentaria fazer uma relaxante limbar, faria colocaria a lente intraocular. O que sobrasse, né, poderia até, às vezes, fazer realmente uma cirurgia refrativa, né? Ou às vezes até tentar uma socoflex tórica, né? Porque se o paciente, no caso, a possibilidade de transplante é menor, né? Penetrante, se fosse para transplante penetrante, a socoflex tórica, apesar de rodar, nesses casos, se ele for para falência, durante a cirurgia, você pode tirar a socoflex tórica e fazer o transplante. Você preserva, né, a toricidade, né, na lente, no saco capsular. Mas eu acho que acaba que você tendo uma noção, né,
do astigmatismo refracional intraoperatório, ele ajuda muito, né, para a condução da cirurgia na hora. O Dr. Walter mesmo falou, eu faço a relaxante. O quanto faz é que poderia mudar com hora, né, no intraoperatório. Ele poderia até falar, nossa, foi insuficiente. Ele poderia aumentar na hora e realmente ter um resultado melhor. Uma coisa interessante também do hora na rotação de lente tórica, não sei, você deve ter usado bastante. Quando a lente gira no pós-operatório, você marca lá 3 meses depois e vai acertando. É impressionante, ele mede até o NRR, chegar no NRR, aí você vai tranquilo com a lente bem posicionada. Eu acho que... Agora, às vezes ele não lê, né? Pós-ceratotomia radial, tem casos que a gente usava 12, 16 incisões, e aí a leitura fica realmente difícil, mesmo antes de mexer. Antes de operar, você dilata, faz o hora só para ver se ele já vai medir, e realmente a irregularidade muito grande dessas córneas, às vezes, não permite a leitura, né? Mas ele ajuda bastante no intraoperatório. O refracional, aliás, ele não faz a leitura realmente ele não faz a leitura do RK, né? Quando você faz a leitura afásica, né? Mas a refração ele lê, você consegue ver, né? A refração, né? Intraoperatória, né? Que às vezes pode ajudar isso, né? Agora, em relação... Interessante, depois que põe a lente, ele lê um pouco melhor. Exatamente. E criancinha, eu estava vendo criancinha para fazer o exame, vamos supor, você não vai implantar a lente, ele mede já o grau do afásico. Então, você tem a criança no ato cirúrgico com a refração de mais 15, mais 18. Agora, nesses casos de rotação pós-operatória que rodou tardiamente, né? Nossa, eu sou, assim, fanático pelo hora. Eu acho que não tem outra... É um aparelho que eu espero... Eu tenho que ter ele para corrigir, né, uma lente rodada. Ele é espetacular mesmo. Eu até mostrei um caso que associei a hipocorreção, fazer uma relaxante no intraoperatório, além de rodar, né? Eu acho que o hora faz total diferença nesses casos complicados, né, que rodou, né? Uma dúvida. O fento, nesses casos, é um bom adjunto? Ou ele atrapalharia a leitura do hora? Em termos de docking, para alteração da córnea, alguma outra coisa relacionada? A única coisa que eu tive no docking de um paciente com 28, a curvatura 28, imagine o aplanamento desse pós-RK. E não tinha ainda a interface mais curva, quer dizer, mais plana, agora tem 3 tipos de interface, só tinha a média. Então, formava bolha naquela interface. Eu fiz 2 vezes, 3, daí pus a metilcelulose dentro, e na hora que fez o docking, a metil empurrou a bolha de ar para fora e a cirurgia foi perfeita. No RK, tomar cuidado com tags, né? Se a incisão é muito espessa e opaca, pode ter tags, pequenos tags embaixo das incisões. Então, tirar a cápsula devagarinho e olhando, mas a maioria das vezes ela sai fica solta mesmo. E acho que para fratura não tem tido problema nenhum com o RK. Não. Incisão, se você conseguir achar o meio das incisões, 2.4, mesmo corneana límbica, ela vai bem em 8 incisões na RK, da ceratotomia radial. Dr. Walton, nesses casos pós-RK, o docking do Z8 é melhor que o do LenSx? Se tiver, eu não peguei esse plano para comparar com, podia ter feito um olho, porque os dois eram bem planos. Podia ter feito eu diria que no interface líquida é melhor. Daí você não precisa ter esses três diferentes aí, PIs, né? Eu tenho feito exatamente o que o Dr. Walton falou. Em casos de o paciente tem TREC, alguma alteração que necessite fazer sem aplanação, eu coloco no catálise, que é imersão. Ele realmente tem uma diferença aí, né? Mas como eu falei, a capsulotomia, a fratura é melhor, é muito mais rápido, né, no cátalis, mas o LenSx, a incisão, as arqueadas são muito mais eficientes, por ser aplanação, né?
e o redocking é menor, né, por segurar bem o ouro. Então, cada caso, se tivesse os dois juntos, né, seria o melhor cenário, né? Associar os dois equipamentos num só, né? É. Legal, pessoal. Bom, temos alguma outra dúvida aqui? Comentários finais dos nossos discutidores. Eu, na realidade, gostaria de perguntar aí se vocês pudessem comentar, já fechando um pouco, e eu agradeço novamente a participação de cada um, como que funciona a logística em termos do centro cirúrgico? Como que vocês fazem para viabilizar o uso de tanta tecnologia? Isso demanda exames adicionais, passagens a mais do paciente por diferentes salas ou diferentes etapas do centro cirúrgico? Como vocês viabilizam isso no dia a dia? Aqui no HUB em Brasília já tinha uma rotina para o fento da refrativa, né, que ainda é diferente. Então eu acabei adotando a mesma. Como é que funciona, né? Bom, primeiro que a roupa que eles usam, né, o paciente usa, para quem faz fento ele é amarelo e para quem não faz é azul. Então nunca confunde. Às vezes até o paciente olha assim, ué, ele é amarelo, é laser? Aí eu também quero. Aí ele pode mudar de ideia na hora, às vezes, né? Isso acontece. Eu não sabia, eu apenas segui o protocolo do que era feito já na cirurgia refrativa, né? E o planejamento, a gente faz tipo esse cálculo pré-operatório do Varian, eu já tinha feito manualmente, né? Uma tabela de Excel. O residente faz um dia antes, e logo de manhã o fellow, ele corrige, né? E qualquer dúvida eu olho, e aí o fellow vai lá e ele faz o laser para mim. Fica um em cada sala, um no LensX e um no Catalyst. E os pacientes vão entrando nas salas, eles realizam o laser plano que eu aprovei, né? E os pacientes sentam numa antessala, já com o laser pronto. E eu opero em 3 salas diferentes. Então eles vão entrando em 3 salas diferentes, né? Então quando eu chego lá, já o fento está feito. Então ele facilita mesmo, é até mais rápido, né? Eu entro com a cirurgia, já ela com uma parte da cirurgia feita, né? Antes eu tinha que fazer incisão e tal, então facilita realmente o fluxo. Agora realmente facilita, né, a cidade inteira realizar fento, né? A cidade inteira ser adepto, né? É uma coisa comum. O paciente fala, quero fazer laser, ele já vem de outro serviço. A segunda opinião é muito comum aqui em Brasília. E como todo mundo realiza laser, isso acaba, né, vamos dizer que assim, o paciente já sabe que é a laser, né? Eu quero fazer a laser. Então isso é muito comum aqui. Igual, né? São três salas e o laser fica fora alimentando as 3 salas. Acho que facilitou até nesse aspecto, né? Mas eu acho que lógico, você tem um espaço a mais para o fento, mas tem gente que põe dentro da sala e usa uma sala só, mas aí você limita, quando você está fazendo uma não laser, limita o acesso ao laser, né? Melhor ter essa logística, né, externa. E dá para realmente, o que o Takashi falou, ficar fora esperando, aí não tem problema de esperar, aguardar um pouco para entrar para a cirurgia, né? Assim. Lá no HOLIS a gente tem uma sala do laser que é do lado da sala de cirurgia, então enquanto o paciente estava sendo preparado para uma cirurgia não fento, a gente faz o fento. É uma coisa que é uma logística que não é difícil de ajustar. Eu acho que depende mais do seu staff estar preparado, né? Porque enquanto um está preparando um paciente para fento, o outro já está sendo preparado para outra. Então, assim, o staff ali no centro cirúrgico bem treinado, a gente nem percebe que tem essa etapa a mais. E eu acho que na relação com o paciente é até legal, porque, assim, a etapa do laser é uma etapa que a gente conversa muito com o paciente. Então, eu acho que é uma interação que a gente tem ali, que muitas vezes na faca o paciente sedado a gente não tem. Então, era legal isso. O paciente ia para a etapa da faco até mais tranquilo já, a gente dependia menos de uma sedação mais pesada em alguns casos, porque você já tinha uma interação ali com o paciente, você já conversa com ele, então a gente incorpora isso muito, bem tranquilo, mas depende mesmo do staff. O staff do centro cirúrgico,
a gente vê que faz muita diferença nessas horas, porque eles podem, aprendendo essa logística ali dentro, você nem percebe que tem mais essa etapa, entendeu? Então, eu acho que depende muito desse treinamento do staff, é incorporado bem rápido. Depois de tempo de curva de aprendizado, o paciente fica pouquíssimo tempo na sala do laser, pouquíssimo tempo. Então, tempo de docking, 2 minutos. Então, é bem tranquilo essa logística. Dr. Walter, como que é a rotina do Z8? Se deixa na sala, doca e tira? Como que é? Ele fica fora da sala, mas se quiser entrar com ele, essa é a vantagem também dele. Ele pode rodar nas salas, né? Mas eu preferi deixar ele na sala do laser, que é no mesmo andar, diferente da sua, que é separado. Então ele faz o flap, anel, numa outra sala, e a maca do paciente vai até lá, faz e volta. Então, e o LensX fica mais perto das 3 salas ali. Então, acaba que usa os dois, só que o Z8 também é usado para flap, anel, na refrativa, né? Bom, pessoal, eu agradeço novamente a participação de todos. Muito, muito obrigado, doutora Raquel, doutor Takashi, doutor Walton, sempre aqui conosco também, e aos fellows aí, lógico, que apresentaram os seus artigos e casos. Bom, gostaria de encerrar essa reunião, então. Acho que foi proveitoso no sentido de que muitos talvez não, assim, lógico que nosso público, a nossa plateia é sempre diferenciada, mas eu acredito que no Brasil a realidade de aplicação dessas tecnologias às vezes é bastante diferente, mas eu acho que com essas apresentações a gente se sente motivado a adotar, e é mais uma ferramenta que a gente tem que ter no nosso armamentário aí, como disse o Neto na última reunião também, para oferecer para os nossos pacientes. Então, novamente, muito obrigado. Pessoal, desejo a todos uma boa semana, um bom final de semana, e na semana que vem nós seguimos com o tema de catarata. Fiquem atentos à nossa programação. Muito obrigado, um bom final de semana a todos. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço, pessoal, parabéns a todos.